O Jornal da Rede tem entrevista do dia. A partir de agora, eu quero cumprimentar aqui a doutora Cristiane Dias Bittencourt. Ela é médica oncologista do IOV, o Instituto de Oncologia do Vale, e nós vamos falar aqui sobre câncer de mama. Vamos falar sobre o mês de outubro, outubro rosa. Doutora, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora, o que é que configura o câncer de mama e qual é a origem da doença? Bom, o câncer se trata de uma neoplasia maligna, né? Sempre que nós falamos em câncer, nós estamos falando dos tumores malignos, tumores benignos não são chamados de câncer, né? Então, o tumor maligno, a neoplasia maligna, nada mais é do que uma célula que sofreu ali uma alteração e começou a se multiplicar de uma forma desordenada, formando um tumor. Então, quando ocorre essa alteração celular, essa multiplicação formando uma tumoração maligna, com potencial de invasão de vasos, né, ou disseminação pelo organismo, e isso se inicia ali na mama, nós temos o câncer de mama. Doutora, qual é o perfil da mulher que a doença aparece? Nós não temos um perfil único, tá? A gente tem aí uma questão de fatores de risco. O câncer pode ocorrer em qualquer mulher, sabe? Mas a gente tem alguns fatores de risco que favorecem o surgimento da doença. Então, por exemplo, a doença ela aumenta com a incidência com a idade. Então, mulheres de mais idade têm um risco maior. Após os 50 anos, é mais comum a ocorrência do câncer de mama. Mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, por exemplo. Mulheres que entraram na menopausa muito tarde, após os 55 anos, por exemplo, têm aí também um risco maior de câncer de mama. Mulheres que nunca engravidaram, que nunca amamentaram, também têm um risco maior do câncer de mama, né? Isso nós estamos falando aí de fatores, digamos, não hereditários, não genéticos, né? Mulheres obesas, sedentárias, também têm um risco maior de câncer de mama. E aquelas que têm ali uma predisposição genética também têm o risco. Quando que a gente vai suspeitar dessa predisposição genética? Quando na família nós temos casos de mulheres que tiveram câncer de mama, sobretudo se foi antes dos 50 anos, né? Quando é parente de primeiro grau, então mãe, irmã que tiveram câncer de mama, a gente tem ali um fator para investigar se existe uma alteração hereditária que aumente o risco do câncer de mama. Nos acompanha na entrevista do dia o vereador Dentinho. Pois não, Dentinho? Prazer, doutora. Prazer. Coincidentemente, viu? Eu só uso verde, todo mundo me conhece de verde, mas em outubro, sempre nas primeiras sessões de outubro, eu sempre ponho rosa e fica marcante, chama bem a atenção. Eu tenho uma tia que já tirou uma mama, a minha tia Cleusa. Tenho uma amiga que fica aqui nos Vicentinos, a Renata, que ela já teve e luta, né? Ela faz todo o acompanhamento, faz todo o tratamento. Eu vejo que houve um crescimento, sim, né, da campanha, né? Justamente essa campanha Outubro Rosa. Mas, na opinião da senhora, o que mais falta? Aí eu vou entrar em vocês na área particular e também no poder público para alavancar cada vez mais essa conscientização. Porque muitas não fazem o toque, né? O exame de toque, não faz um acompanhamento nem nada. E quando já descobre, a palavra já é um pouco tarde, já está progressivo o câncer. O que falta, na opinião da senhora, para a gente ter uma conscientização das mulheres dessa necessidade de fazer esse preventivo? Bom, a campanha do Outubro Rosa em si, eu acho que é uma campanha de extrema importância e que ocorre a nível mundial, né? Eu não sei se todos sabem, mas a gente tem o Outubro Rosa em todos os países ao redor do mundo, né? Então isso é muito bacana. Eu acho que a cada ano é uma campanha que ganha força, né? Que vem cada vez mais se solidificando nas mídias. Hoje a gente tem até escolas participando, a gente vê as escolas colocando iluminação rosa muitas vezes, né? Então acho que é uma campanha que vem ganhando muita força e que traz essa questão da conscientização. Pensando assim, o que falta? Eu acho que investir cada vez mais na informação, né?
levar isso também assim na atenção básica. Então, por exemplo, nas UBSs, continuar insistindo, né, de ter ali a informação, palestras, levar o quanto mais a informação, né, principalmente para a população que seja mais carente, para que a gente consiga atingir mais essas pessoas, né. Acho que a mídia é muito importante, então quando a gente tem isso na TV, no rádio, né, isso alavanca a informação. E quando a gente pensa assim, o que falta, né, assim, para o diagnóstico precoce, para que a gente tenha mais condições de tratamento, eu acho que infelizmente a gente ainda tem essa questão do demorar, né? Então acho que a gente precisava de que tudo isso fosse um pouco mais dinâmico. Às vezes a pessoa tem ali o acesso ao exame, mas esse exame vai demorar para ser agendado, né? Isso foi algo que a gente viu muito, assim, principalmente com a pandemia. Eu acho que no período da pandemia, muitos diagnósticos foram retardados em função da pandemia, né? Então, muita gente que teria ali um diagnóstico em função de não poder ir, ou toda aquela situação, né, de todo mundo estar mais em casa. A gente teve uma série de diagnósticos que ficaram atrasados. Depois da pandemia veio um boom de diagnósticos, né? Que eu acho que agora talvez esteja ficando um pouco mais em dia ali, mas eu vejo que principalmente assim no setor público, às vezes a gente ainda tem essa questão da demora para o diagnóstico. Então a demora para um agendamento, a demora para a gente ter ali um resultado do exame, depois até chegar numa consulta. Eu acho que a gente tem no Brasil assim um acesso bom a tratamentos, porém que às vezes a gente ainda tem uma demora para que isso aconteça. Temos, eu falo pela minha esposa, colocou assim, eu fui descartando a esposa de alguns tópicos que você falou, a não ser da idade. Minha esposa está com 52, mas ela faz o acompanhamento, até ela tem um nódulo já, anos, né, que a primeira vez, o primeiro impacto, quando descobriu, a gente arregalou os olhos, mas foi ver, não é maligno, está acompanhando, está tudo feito, não está crescendo, não está do mesmo tamanho. A importância de se fazer esses preventivos, porque muitas vezes assim, aparece um nódulo e a pessoa já acha que é câncer. E aí ela já se perde na cabeça. Fala um pouquinho para nós dessa necessidade. E desse nódulo que às vezes não é cancerino. Nós temos duas formas de prevenção, né? Uma é aquela em que você atua nos hábitos de vida, né? Que a gente pode falar um pouquinho também sobre essa questão de hábitos de vida. E a outra é o diagnóstico precoce, né? Quando a gente encontra ali a suspeita de um nódulo, a gente está falando de diagnóstico precoce. O nódulo já está ali. A gente precisa ter um diagnóstico precoce para que o tratamento seja numa fase inicial do tumor e a gente aumente a chance de cura. O que a gente tem de recurso para esse diagnóstico precoce? A mamografia, né, que é recomendada para as mulheres a partir dos 40 anos de idade. A mamografia ela pode identificar ali lesões muito pequenas, às vezes a gente não vai ter uma lesão tão distinta, mas tem microcalcificações que são vistas na mamografia e que levam a uma investigação maior, né? Então a mamografia é o principal exame. Muitas vezes a gente precisa associar a ultrassonografia, principalmente para mulheres que têm a mama densa. Então, mulheres mais jovens, com mama mais densa, às vezes só a mamografia não consegue fechar o diagnóstico, e aí o ultrassom é válido, é importante. Em alguns casos, até fazer uma ressonância de mama pode ser necessário. Os exames de imagem, eles são fundamentais. A mulher conhecer o próprio corpo é fundamental, porque é através do conhecer o corpo, do se tocar, que ela pode ali contribuir, né, para um diagnóstico precoce. Então é importante que tenha as consultas pelo menos anualmente para ser examinada por um médico, né? Mas é importante também que a mulher conheça o próprio corpo, faça um autoexame, saiba como são as mamas, né, e consigam ali identificar quando surgir alguma alteração, seja de textura, seja uma nodulação, às vezes não tem propriamente o nódulo, mas tem uma área um pouco mais endurecida. Então é muito importante as mulheres terem essa visão do se conhecer, do se tocar, do se perceber, né, para pequenas alterações e fazer esse controle anual com o médico e os exames periódicos. Muito bem. Doutora, nós vamos com um pequeno intervalo comercial na 99 FM. A nossa entrevista continua na rede social. Nós estamos entrevistando a doutora Cristiane Dias Bittencourt, que é médica oncologista do IOV, Instituto de Oncologia do Vale.
Doutora, tem uma pergunta aqui sobre o aumento da incidência desse tipo de câncer no Brasil. Aumentou o número de casos no Brasil? Sim, a gente observa ao longo dos últimos anos, né, um crescimento da incidência do câncer de mama. Tem motivo, doutora? Esse crescimento a gente tem até a nível mundial e também no Brasil, né? Assim, para o ano de 2020, por exemplo, foram estimados no mundo cerca de 2,3 milhões de casos. Para esse ano, são estimados cerca de 73.600 casos novos de câncer de mama, fora aqueles que já estão tratando, né? A gente observa, sim, um aumento crescente. Em termos de causa, talvez a gente possa pensar em alguns fatores, né? Tanto a questão dos hábitos de vida, então acho que existe acho que de uma forma geral as pessoas têm uma vida mais corrida, praticam menos exercício, a gente tem mais a questão do fast food, da alimentação inadequada, da obesidade. Se a senhora me permite, até para colocar aí naquilo que a senhora está explicando, a senhora pode dizer se isso corresponde ou não. Eu ouvi um trabalho com uma profissional de saúde numa entrevista em São Paulo e nessa entrevista foi colocado que aumentou o número de câncer de mama em mulheres mais jovens. Antigamente, ou tempos atrás, o câncer de mama aparecia ali com mais incidência em mulheres com mais de 50 anos de idade. E agora essa incidência aumentou para mulheres mais jovens, né? E a profissional de saúde, ela falava que dentro dos estudos que são realizados, um dos motivos que são apontados, não comprovados cientificamente, é que em virtude da mulher ela decidir ser mãe com mais idade. Antes as mulheres decidiam aí ser mãe com 30 anos de idade, com 25 anos de idade, e que houve um retardamento da gestação das mulheres que procuraram, obviamente, a sua vida particular, profissional. Houveram outras escolhas do que ser mãe. E depois a escolha pela gravidez já com mais de 30 anos de idade. E isso pode ser um dos casos do aumento de câncer. Isso tem alguma ligação, na sua opinião, doutora? Esse é um dos fatores. Eu acho que a gente não pode apontar isso como o único fator, né? De fato, nunca ter engravidado ou ter uma gestação mais tardia ou nunca ter amamentado são fatores de risco, né? Como eu mencionei um pouco antes, esses fatores aumentam sim a chance de câncer de mama. Então, se hoje nós temos mais mulheres buscando esse caminho, pode ser um fator contribuinte, mas eu não atribuiria como o único, por exemplo. Eu acho que a questão... Não é fundamental, né? Eu acho que a questão de hábitos de vida, de obesidade, de sedentarismo, nós também temos evidências fortes sobre isso, né, relacionado ao câncer de mama. Hoje já é bem estabelecido que a atividade física é um fator protetor para o câncer, não só de mama, como de intestino e outros tipos também. Inclusive como fator protetor para a recorrência do câncer, né? Hoje o adequado é a gente estimular as pacientes a praticarem atividade física durante o tratamento, após o tratamento, para evitar a recorrência. Então eu diria que o conjunto de hábitos de vida. Né? A amamentação também contribui para que não haja o câncer? Sim, a amamentação também é um fator protetor. Né? Então, né? Mulheres que nunca amamentaram tendem a ter Talvez um risco essa maior. Ligação, né? Que estão fazendo. Tendem a ter um risco maior. Por que a gente tem essa questão assim, quem menstruou muito cedo, quem parou de menstruar muito tarde, quem nunca engravidou, quais que são por que a gente tem isso relacionado com câncer de mama? Porque isso está relacionado com o período em que a gente tem uma exposição hormonal do nosso organismo. Sei. Muitas vezes o câncer de mama ele tem ali um fator hormonal. Muitos cânceres de mama têm um receptor hormonal, ou seja, ele é estimulado por hormônio, né? Então, assim, se você começa a menstruar muito cedo e para de menstruar muito tarde, você tem um período maior da sua vida exposta aos seus hormônios, com risco maior de estímulo aí do desenvolvimento do tumor.
né? É daí que vem essa relação com a questão da primeira menstruação, da menopausa, com o nunca ter engravidado, tudo está relacionado com essa parte hormonal. Todos os cânceres de mama são estimulados por hormônios femininos? Não. A gente também tem aqueles que não têm receptores hormonais. Hoje, quando a gente fala do câncer de mama, a gente não está falando de uma doença única. Isso é muito importante a gente ter em mente. O câncer de mama hoje, ele tem muitas subdivisões, muitas características, muitos fatores diferentes. A ciência evoluiu de forma a estratificar o câncer de mama em vários subtipos, né? Então, a gente tem ali características celulares diferentes. E essa parte hormonal é uma delas. Chamou a atenção a pergunta do Dentinho, e a senhora falou sobre o assunto. Hoje a mulher, o poder financeiro também contribui numa diferença de atendimento às mulheres, ou seja, quem tem dinheiro tem rede particular, tem plano de saúde, ela tem mais meios para constatar aí o câncer de mama e fazer o devido tratamento do que as mulheres mais pobres, doutora, em virtude da demora do atendimento? Hoje, o que eu vejo, assim, na minha prática, né, eu vejo que, infelizmente, a gente ainda tem essa diferença. Tem eu a acho diferença. eu acho que o recurso no sistema público existe, porém, muitas vezes com alguma demora. A senhora acha que deveria ser prioridade de uma Secretaria de Saúde? Eu acho que deve ser prioridade, Prioridade, sim. ser primeira coisa no atendimento da saúde da mulher. No atendimento da saúde da mulher, eu acho que seria Como a senhora fundamental. disse, não é apenas o câncer de mama, mas a mulher, até porque Sim. organicamente ela sofre mais Sim. casos, né, de atendimento da saúde, ela tem que ter essa prioridade no entendimento da Sim, senhora. eu vejo que tem que ser uma prioridade. Eu acho que nós temos regiões do país, por exemplo, São Paulo, eu acho que esse diagnóstico, ele tende, né, no estado de São Paulo, ele ainda tende a ser mais rápido do que em outros estados, Sim. né? Então, assim, eu já trabalhei em outro estado também. Quando eu vim para São Paulo, eu vi, assim, uma diferença na velocidade. Qual estado, né? que a senhora teve? Eu me formei em Minas Gerais. Minas. Né? Então, assim, ainda que eu estivesse numa capital e visse, assim, com uma certa facilidade alguns exames, quando eu vim para a região de São Paulo, na época, né, isso já tem aí uns 14 anos, eu percebi uma agilidade também em exames. Mas que quando a gente está falando de câncer, a gente quer tudo muito rápido, né? Então, assim, eu ainda vejo uma certa diferença. Porque precisa ser rápido. Sim, por mais que a gente tenha o acesso no sistema público, hoje a gente ainda tem esse acesso um pouquinho mais rápido no setor privado. Né? A gente tem resultados um pouco mais rápidos no setor privado. Pois é, porque tem um fator emocional também, né, doutora? Porque uma coisa é você estar com a doença e você não sabe que está com a doença. A partir do momento que você sabe que está com a doença, afeta emocionalmente, eu acredito, uma pessoa, ela passa a ser uma pessoa super preocupada, ela está doente e ela quer rapidez no atendimento. Isso mexe com o emocional, que pode ser, inclusive, prejudicial para a própria saúde do paciente. Eu vejo assim, todo paciente que tem uma suspeita de câncer, um diagnóstico de câncer, se preocupa muito em que aquilo seja atendido rápido, né? O câncer ainda é uma doença com estigma muito grande. As pessoas têm muito medo do câncer, né? E eu acho que nós temos motivo para isso. Porém, assim, os tratamentos avançaram bastante. Hoje a gente tem índices de tratamento de sucesso muito maiores do que 20, 30 anos atrás. Né? Mesmo no cenário de doença mais avançada, nós temos mais recursos para controle da doença hoje em dia. Né? Mas ainda assim, é uma doença que traz medo, que traz o desconhecido, que tem risco de se tornar uma doença grave, né? Então é natural que as pessoas tenham sim essa questão emocional relacionada e que busquem que o resultado do exame, o início do tratamento seja o quanto antes. E quais são as etapas imediatas quando você tem a confirmação do diagnóstico? Para o diagnóstico, a gente precisa primeiro de uma biópsia, né? A gente mencionou aqui já a mamografia, o ultrassom, mas a gente só tem o diagnóstico confirmado a partir de uma biópsia daquele nódulo. Uma vez confirmado através de biópsia, aí nós temos ainda que cumprir com algumas etapas que a gente chama de estadiamento.
O estadiamento são exames para que a gente tenha uma visão global do organismo e veja se aquela doença está localizada, restrita à mama ou no máximo ali a axila, ou se aquela doença chegou a se disseminar para outros órgãos, né, dando o que a gente chama de metástase. Por que é importante essa etapa do estadiamento? Porque é a partir dela que a gente vai definir o tratamento. O tratamento muda se a doença é inicial, se a doença é loco-regional, com comprometimento da axila, se a doença é metastática, a gente trata de formas diferentes, né? Então, uma vez confirmado o diagnóstico, a gente tem que fazer o estadiamento, que vai envolver tomografias, exames para ver tórax, abdômen, né? Para a gente ter, então, esse estadiamento. Existem novidades técnicas no tratamento? No tratamento, sim, né? Então, uma vez confirmado o estadiamento, a gente vai fazer o tratamento. O tratamento, a gente tem tipos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem o tratamento neoadjuvante, que é quando você tem um tumor localizado, e aí você vai fazer, por exemplo, uma quimioterapia para aquele tumor diminuir, e você conseguir fazer uma cirurgia melhor, com uma chance de resultados melhores. Então, você faz químio primeiro, cirurgia depois, e aí depois você vê um tratamento complementar ainda, que pode ser com radioterapia, pode ser mais quimioterapia. Nós temos o tratamento adjuvante, que é aquele em que você opera primeiro. Às vezes o tumor é pequenininho, não precisa fazer químio antes, né? Você opera e depois você vai para uma químio, para uma radioterapia. E quando se trata de uma doença mais avançada, às vezes você não vai fazer a cirurgia, você vai direto para um tratamento sistêmico, né, seja com quimioterapia, hormonioterapia, para tratar aquilo. Em termos de novidades, nos últimos 10 anos, muitos remédios novos surgiram. Então, a gente tem muita novidade, assim, desde aparelho de radioterapia, que hoje é mais moderno, passando pelos quimioterápicos, que hoje a gente tem quimioterápicos novos, né? Nós temos classes novas de tratamento, então a gente tem o anticorpo monoclonal, a gente tem imunoterapia, que para alguns casos de câncer de mama vão ser usados. Né? É aquilo que eu falei, hoje o tratamento do câncer de mama, ele é muito individualizado, né? A gente não tem assim um pacote único. Ah, todo mundo vai fazer quimioterapia? Não. Todo mundo vai fazer radioterapia? Depende de qual foi a cirurgia que foi feita, né? Todo mundo vai fazer mastectomia, tirar a mama toda? Não, hoje a gente consegue para muitas mulheres fazer a cirurgia conservadora, preservar a mama. Então, assim, definir o tratamento vai depender de uma série de fatores. Entre eles, a idade da paciente, o tamanho do tumor, né? Se é um tumor pequenininho, um tumor maior, isso faz diferença na escolha do tratamento. Saber se aquele tumor tem receptores hormonais ou não, também muda o tratamento, né? Saber se aquela célula tumoral tem características mais agressivas ou menos agressivas, muda o tratamento. Saber se tem um receptor chamado HER2, muda o tratamento. Então, assim, a gente tem que analisar individualmente cada caso para traçar qual vai ser a linha específica de tratamento para aquela mulher. Com muito prazer, nós conversamos no Jornal da Rede de hoje com a doutora Cristiane Dias Bittencourt, médica oncologista do IOV, ou IOV, qual é a pronúncia correta? IOV. IOV, eu estava chamando aí pela... Não é IOV, mas é IOV, Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba. Doutora, muito obrigado pela participação, pela presença. Muito bom dia, viu? Bom dia, eu que agradeço. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.